Isso aqui são dados de 2009. Aqui é quanto cada país desse gastava com previdência em 2009, e aqui o que a gente chama de razão de dependência de idosos. A gente pega todas as pessoas que têm pelo menos 65 anos ou mais e divide pelas pessoas que têm de 15 anos a 64 anos. Em 2009, o Brasil tinha essa razão, que era 10%, mas gastava com previdência 11,40%. Olha o Japão, que tem uma das maiores proporções do mundo de idosos, quase 35%, e gastava com previdência menos do que o Brasil. Aí vocês vão falar o seguinte, mas vai demorar muito para o Brasil ser o Japão. Não, se a gente olhar os dados de projeção do IBGE, o Brasil será o Japão daqui a 30 anos. A gente está em 2016, em 2046, o Brasil vai ter uma razão de dependência muito próxima a isso aqui. Ora, se a gente já gasta muito mais do que o Japão, essa nossa conta de previdência, se a gente não fizer nada, ela vai para perto de 20% do PIB. Aí vocês vão me perguntar, e qual é o problema? Bom, desde que vocês estejam dispostos a pagar mais impostos, muito mais imposto, nenhum problema. Só que é muito difícil eu arrecadar tanto da sociedade no nosso estágio de desenvolvimento e o que será o Brasil daqui a alguns anos, sem prejudicar o crescimento. Então, assim, eu tenho uma carga tributária hoje de 33% do PIB, eventualmente 34%, 35%, o país até aguenta. Um país como o Brasil, com a produtividade que ele tem uma carga tributária de 50% do PIB, imagina, não aguenta. E aí a gente entra numa questão bastante complicada, quer dizer, a reforma da Previdência, ela pode demorar, mas, sem dúvida, o Brasil terá que fazer uma reforma da Previdência, como todos os outros países fizeram. Isso aqui é a projeção do IBGE. Entra na página do IBGE, pega, você tem toda a tabela de projeção de população, ano a ano. A gente está mais ou menos aqui. A razão de dependência 11,5%. Isso em 2040 vai para quase 30%. Aqui em 2046 vai para 34%, alguma coisa, que é do Japão. Em 2050 chega em 39%. Vai ter que fazer reforma da Previdência. A gente já gasta muito. Com essa mudança demográfica tão rápida que vai acontecer no Brasil, o sistema não vai suportar os mesmos benefícios, as mesmas regras de hoje. Não faz sentido hoje uma pessoa se aposentar com 54 anos de contribuição. Não faz sentido eu ter diferença de tempo de contribuição entre homem e mulher, quando hoje a média de filhos que uma mulher tem no Brasil são menos de 2 filhos. Na década de 70, era mais de 7. A diferença de tempo de contribuição de homem e mulher fazia todo sentido. Hoje não faz. Se a gente não quiser igualar o tempo de contribuição, essa diferença tem que, pelo menos, diminuir. Então, basicamente, embora o Brasil gaste muito com social, a gente gasta excessivamente, quando a gente faz comparação internacional, com previdência. Se a sociedade quiser gastar mais com saúde e educação, a gente vai ter que mexer com a previdência. Se não, a gente vai ter que aumentar brutalmente a carga tributária. O Brasil aprovou uma lei, em 2014, uma lei que se chama Plano Nacional de Educação, que tem 20 metas. A última meta fala o seguinte, até 2024 é daqui a pouco, daqui a 8 anos, até 2024, o Brasil gastará com a educação 10% do seu PIB. Bom, hoje a gente tem um buraco de 10 pontos do PIB. Estão me falando que daqui a 8 anos eu vou ter que aumentar o gasto com a educação em 4 pontos do PIB. Mas daqui a 8 anos o gasto com saúde também vai aumentar, porque a população está envelhecendo. E com previdência, com as regras atuais, vai crescer até lá uns 2 pontos do PIB. Eu vou precisar de uma carga tributária de 10 a 15 pontos do PIB. Quem é que vai pagar isso? Eu não estou disposto.